Olá, meu nome é Matheus, eu sou médico, fui monitor de anatomia por 5 anos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre estômago. Então vamos começar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a vocês que estão iniciando agora no estudo da anatomia e que talvez não tenham muita noção dos órgãos. Eu gostaria de começar apresentando sobre a anatomia de superfície do estômago. Então, o estômago, basicamente, está localizado na região de epigastro, que eu estou mostrando aqui na seta, na região do mesogastro, no hipocôndrio esquerdo e um pouco no flanco esquerdo. É claro que isso aqui varia de acordo com o biotipo do paciente, se é um paciente longilíneo, a altura do paciente, e também a posição que o paciente se encontra. Se o paciente está em decúbito dorsal, que é deitado, se o paciente está em ortostase, que seria a posição em pé, então isso vai variar. Mas no geral, essa aqui é a anatomia de superfície do estômago. E quais são as relações anatômicas do estômago? O estômago é o órgão, né, o órgão oco, a parte dilatada do intestino, derivado do intestino anterior, embriológico, que é considerado como uma parte dilatada do intestino delgado e está localizada no andar superior do abdômen, ocupando grande parte desse espaço anatômico. Ele está localizado à esquerda do fígado, com íntimo contato com o lobo esquerdo hepático, que nesse caso, nessa imagem, está ressecado. O estômago, ele repousa sobre o colo transverso. Aqui a gente vê que está o colo transverso, que é parte do intestino grosso, que a gente vai falar na aula de intestino, e está localizado também à direita do baço, que nessa imagem não mostrou, mas que é um órgão em formato de crescente e que está nessa região aqui, ok? Inferiormente ao diafragma, também é uma relação do estômago. Tá? Então, tendo em vista isso que eu acabei de falar, a gente já consegue ter noção da localização do estômago e quais são os órgãos que estão em contato com o mesmo. É importante também aqui que eu coloquei esta imagem para vocês verem que essa região do estômago, a gente vai detalhar mais para frente, que é o piloro, é uma região aonde há esse espessamento da camada circular, né, muscular circular do estômago, formando uma espécie de esfíncter que controla a passagem de alimento líquido do estômago para o duodeno. Isso é chamado de esvaziamento gástrico na fisiologia. Então, basicamente, o estômago, histologicamente, ele tem 3 camadas musculares, tá? Uma é uma camada oblíqua, a outra é uma camada com as fibras se dispõem em sentido longitudinal, e essa camada seria a camada circular, que se encontra espessada na região pilórica para constituir o esfíncter pilórico, cuja principal função é controlar o esvaziamento gástrico. Ok? E quais são as divisões anatômicas do estômago? As divisões anatômicas do estômago são basicamente o cardio, que é a região de transição do esôfago para o estômago, o fundo gástrico, o corpo gástrico, que é a maior parte do estômago, que está entre o fundo gástrico e o antro pilórico e o canal pilórico. É nesse canal pilórico que está aquele esfíncter da camada muscular circular que eu mostrei para vocês, que controla o esvaziamento gástrico. E ele se continua com a primeira porção do duodeno, que seria o bulbo ou ampola duodenal, ok? E externamente, o estômago tem uma curvatura menor, que é mais superior, e uma curvatura maior, que é mais inferior, ok? Aqui a gente tem a incisura cárdica, próxima ao cárdio, que é essa incisura aqui, e aqui a gente tem a incisura angular, que são demarcações anatômicas da superfície externa do estômago. E internamente o estômago é constituído por essas pregas
aqui, que são as pregas gástricas. Essas pregas, elas são mais evidentes no indivíduo em jejum. O indivíduo em estado pós-prandial, o indivíduo que acabou de se alimentar, por o estômago estar dilatado, essas pregas aqui, elas muitas das vezes não vão ser individualizadas. Ok? E qual é o leito do estômago? Aonde que o estômago repousa? O estômago repousa basicamente sobre o pâncreas. Aqui a gente vê o corpo do pâncreas, a cauda do pâncreas, o rim esquerdo, em uma região anatômica que a gente pode chamar aqui de bolsa omental. O que é a bolsa omental? A bolsa omental é um espaço virtual que existe na cavidade abdominal, tá? Se localiza posteriormente ao estômago. E a entrada dessa bolsa omental é um forame, um orifício. Esse orifício se chama forame epiploico, forame de Wieslow. E o forame de Wieslow é delimitado anteriormente pela tríade portal. A tríade portal que está dentro de um ligamento, que é o ligamento hepatodenal, ok? Então, o estômago está localizado, repousando ou anteriormente à bolsa omental. A bolsa omental é um espaço virtual, um espaço que existe posterior ao estômago, e a entrada para esse espaço, o orifício de entrada é o forame de Wieslow. O forame de Wieslow, seu limite anterior é o ligamento hepatodenal, que é esse ligamento aqui. E o que tem dentro do ligamento hepatodenal? A tríade porta, a tríade portal, que a gente vai estudar no fígado, ok? Que é a veia porta, o ducto biliar, no caso do ducto colédoco, e a artéria hepática, ok? Entendido isso aqui? Então vamos para a próxima parte. Bom, vamos falar então das artérias do estômago. Estômago, a irrigação do estômago, ela é proveniente basicamente do tronco celíaco, diretamente ou indiretamente. O tronco celíaco ele tem 3 ramos, isso é muito importante. Quais são os 3 ramos do tronco celíaco? A artéria gástrica esquerda, a artéria hepática comum e a artéria esplênica. Tá? O tronco celíaco ele é derivado da artéria celíaca embrionária, que é a nutridora do intestino anterior do embrião. E o estômago é um derivado do intestino anterior. Isso explica a vascularização do estômago no adulto, na criança também, ser o tronco celíaco, ok? A gente percebe aqui então que essa explicação ela é embriológica. Bom, então como que funciona aqui a vascularização do estômago? Um dos ramos do tronco celíaco que eu já citei é a artéria gástrica esquerda, que está localizada na região proximal superior da curvatura menor do estômago, onde ela segue distalmente para se anastomosar com a artéria gástrica direita, que é um ramo da hepática própria, que pode ser ramo também por variação anatômica da hepática comum. Isso varia, tá? A hepática comum, igual eu já expliquei para vocês, tem um ramo que é a hepática própria, que vai subir, né, seguir em sentido superior para irrigar o fígado, nutrir o fígado, e nessa trajetória emite a artéria gástrica direita, que é um ramo dela, ok? O outro ramo da hepática comum é a artéria gastroduodenal. A artéria gastroduodenal tem principalmente 2 ramos, que é a pancreático-duodenal, que vai irrigar a cabeça do pâncreas e o duodeno, e a pancreático-duodenal superior, no caso, que é inferior é ramo mesentérico superior. E o outro ramo, que interessa para a gente aqui, da gastroduodenal, que é a artéria gastromental direita, a artéria gastromental direita, que segue em trajeto curvilíneo ao redor da grande curvatura do estômago para se anastomosar com a artéria gastroomental esquerda, que é um ramo da esplênica, que por sua vez é ramo do tronco celíaco,
Ok? Entendido isso aí? Então, gastromental esquerda se anastomose com gastromental direita e gástrica direita se anastomose com gástrica esquerda. Gástrica esquerda é um ramo direto do tronco celíaco. Gástrica direita, ora vem da hepática comum, ora vem da hepática própria. A gastromental direita vem da artéria gastroduodenal, que por sua vez é um ramo da hepática comum, que por sua vez é ramo do tronco celíaco, e a gastromental esquerda é um ramo da esplênica, que por sua vez é um ramo do tronco celíaco. Ok? Entendido isso aqui? Então vamos para o próximo. Aqui a gente tem uma visão mais global e olha que interessante aquela peculiaridade que eu falei da irrigação ser diretamente relacionada à origem embriológica. Aqui o tronco celíaco enviando ramos arteriais para nutrir os derivados do intestino anterior, que basicamente vai até a segunda porção duodenal, né? Até metade do duodeno, vamos grosseiramente falar assim para ficar um entendimento melhor. São derivados do intestino anterior. O intestino médio é nutrido pela artéria mesentérica superior e o intestino médio ele vai originar as estruturas intestinais, né? Jejuno, íleo, colo ascendente, transverso, até a flexura esplênica, que é essa região. Então, as artérias que nutrem até essa região são derivadas da mesentérica superior e a mesentérica inferior vai irrigar as estruturas derivadas do intestino posterior, que é da flexura esplênica, em sentido distal. Colo descendente, parto sigmoide e até a retal superior aqui. A gente vai ver isso detalhadamente no intestino. Eu falei isso agora mais a título de curiosidade para vocês, ok? E a inervação e drenagem linfática do estômago. Pouco se fala sobre isso, mas é extremamente importante. Então vamos começar falando da inervação do estômago. O estômago ele tem, como qualquer víscera, uma inervação simpática e uma inervação parasimpática. A inervação simpática e parasimpática são componentes do sistema nervoso autônomo. A inervação simpática do estômago é derivada dos troncos simpáticos torácicos. Aqui a gente tem o tronco simpático torácico direito e esquerdo, que a gente pode chamar de tronco simpático torácico paravertebral, porque essa cadeia simpática está localizada paralelamente à coluna vertebral, por isso o nome paravertebral. Como que funciona? Os neurônios pré-ganglionares, eles vêm da medula e fazem sinapses aqui nesses gânglios do tronco simpático torácico, e os neurônios pós-ganglionares seguem então dessa região até os plexos, né? No caso aqui, o plexo celíaco, né? Que está nessa região, os gânglios celíacos, e dos gânglios celíacos, as estruturas neuronais se distribuem ao redor dos vasos, das artérias. Isso se chama de... É isso aqui que eu estou querendo mostrar para vocês, ó. Aqui o tronco simpático paravertebral ou torácico, direito e esquerdo. Os neurônios pré-ganglionares fazem sinapse aqui, nesse gânglio. Desse gânglio saem as fibras pós-ganglionares que descem até os gânglios do plexo celíaco aqui no caso, porque está ao redor do tronco celíaco. E desse plexo, a rede neuronal segue pela adventícia, que é a camada mais externa do vaso, até chegar na víscera, destino, no caso, o estômago, ok? Esse plexo nervoso é chamado de plexo nervoso periarterial. Ele se localiza ao redor da artéria e segue juntamente com ela até o órgão para inervar o órgão. Ok? Certinho isso aí? Lembrar que o sistema nervoso simpático ele é responsável por diminuir a secreção gástrica, diminuir também a peristalse gástrica, certo? E a inervação parasimpática? A inervação parasimpática do estômago, ela advém dos ramos do nervo vago, que basicamente
é o nervo vago direito e o nervo vago esquerdo. O nervo vago direito e o nervo vago esquerdo, eles rotacionam durante a embriogênese junto com a rotação do intestino, a rotação do estômago, que acontece também durante o desenvolvimento embriológico. Então, o nervo vago, que anteriormente até a região do esôfago é chamado de nervo vago esquerdo, ele vai ser rotacionado para a região anterior e dar origem aos ramos anteriores do vago. Então, o nervo vago esquerdo é responsável por inervar a região anterior do estômago, o nervo vago direito a região posterior. Isso é por conta dessa rotação do intestino embrionário que eu expliquei para vocês. E o que o sistema nervoso parasimpático faz no estômago? Aumenta a secreção gástrica e ele aumenta a peristalse, a contratividade e o esvaziamento gástrico. Inclusive, existia um tratamento antes do advento dos inibidores da bomba de prótons, que é o omeprazol, e até os antihistamínicos também, que eram usados para tratar gastrite por hipercloridria, que é a hipersecreção de ácido gástrico. Existiam tratamentos que eram as vagotomias, seccionavam ramos do vago, existia vagotomia seletiva, superseletiva, e ao seccionar esse ramo, não teria mais inervação parasimpática, diminuiria a secreção do ácido gástrico e assim melhoraria os sintomas da gastrite. Hoje em dia não é mais utilizado para esse fim, mas fica aí a título de curiosidade para vocês, ok? E a drenagem linfática do estômago? Muito simples. A gente sabe que o sistema linfático do estômago, ele drena principalmente pelos linfonodos que acompanham os vasos, no caso aqui, os linfonodos gástricos esquerdos, que a gente está vendo nessa imagem, que drenam para os linfonodos ao redor do tronco celíaco, que são os linfonodos celíacos. Existem outros plexos linfáticos, outros gânglios linfáticos. Existem os gânglios linfáticos pancreáticos duodenais, e todos eles vão acabar convergindo, em sua maioria, para os linfonodos, os gânglios linfáticos celíacos, ok? Esses gânglios linfáticos celíacos, então, eles seguem até a região da cisterna do quilo, que é como se fosse um gânglio linfático mais dilatado, e da cisterna do quilo segue pelo mediastino posterior, lá no tórax, através de um ducto, que é o ducto linfático, até a região do ângulo venoso esquerdo, que é o ângulo formado pela jugular e a veia subclávia, na formação da bracocefálica. Então, a linfa drena para esse ângulo venoso, né, esquerdo, ok? E as veias do estômago? As veias, elas têm os mesmos nomes das artérias. Aqui a gente vê a veia gástrica esquerda, responsável por drenar a gástrica direita, desculpa, responsável por drenar a parte distal da curvatura menor do estômago, que drena para a veia porta. E aqui a gente tem a gástrica esquerda, que é responsável por drenar a parte mais proximal da pequena curvatura, que drena para a veia esplênica. Isso é no geral. As veias, elas são mais susceptíveis a alterações anatômicas, variações anatômicas do que as artérias. Então, isso aqui pode variar, tá, pessoal? Isso aqui é só o mais comum. A veia. Existem as veias gástricas curtas, que drenam o fundo gástrico, que drenam aqui para as artérias do hilo esplênico, que basicamente são tributárias da veia esplênica, tá? As veias do hilo esplênico. E a veia gastromental esquerda drena para a veia esplênica também, ok? Assim como a artéria da rama da artéria esplênica. A veia gastromental direita drena para a veia mesentérica superior, ok? E a veia esplênica se une à veia mesentérica superior posteriormente ao colo do pâncreas para formar a veia porta, que segue então até o fígado junto com a tríade portal, dentro do ligamento hepático-duodenal, que a gente viu que era lá o limite anterior do forame de Wilson, ok? Então, aqui está a drenagem venosa do estômago. Se você decorou as artérias,
aqui também será uma tarefa mais fácil para você. Aqui uma visão mais geral das veias e a gente consegue ver por aqui que elas acompanham as artérias, que é a veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior, ok? E as veias que drenam o estômago, que a gente já conversou em detalhes no slide anterior. Ok? Então, essa foi mais uma aula. Hoje a gente falou sobre estômago. Falamos aqui informações importantes do estômago. Anotem o que eu falei que era mais importante. Façam um esquema da irrigação do estômago, os ramos do tronco celíaco, o forame de Winslow como a entrada da bolsa omental, que eu expliquei para vocês, as partes do estômago. E vejam, assistam a aula quantas vezes for necessário, porque isso aqui é um resumo de estômago, um resumo que vai te dar entendimento para depois ler o livro com muito mais calma, com muito mais efetividade. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e até a próxima aula. Bons estudos, pessoal!